Você sabia que entre os discípulos de Jesus Cristo existe um que foi morto também crucificado? Só que o mais curioso é que você não sabe como ele foi crucificado e o porquê ele foi crucificado dessa forma. Partiu até de um pedido do mesmo. Também existe, dentre os discípulos de Jesus, aquele que foi esfolado. Fica comigo até o final desse vídeo e entenda como morreu cada um dos discípulos de Jesus Cristo. Mas antes da gente dar continuidade a esse assunto e a este vídeo, dá uma força ao canal O Segredo na Bíblia. Deixa logo de cara um like nesse vídeo, depois você se inscreve no canal e ativa o bendito sino de notificações. Então, pessoal, vamos ao vídeo. E o primeiro que nós vamos falar é Pedro, ou São Pedro para a ideologia catolicista. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Inclusive, muitos veem aquela cruz invertida como algo satânico, porém, é apenas um símbolo que foi utilizado para crucificar Pedro. E este difere da cruz de Jesus apenas porque Pedro assim pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque o próprio Pedro não se via como uma pessoa digna de morrer da mesma forma que Jesus, daí a cruz invertida. Inclusive acredita-se também que o Vaticano é o lugar onde Pedro foi enterrado e este também seria o primeiro Papa. O segundo que nós vamos falar, o segundo discípulo, é o discípulo André, que é irmão de Pedro, ou Santo André. Segundo conta-se, este foi o que mais levou Jesus para outras pessoas. André morreu na Grécia, mas teria sido alvo aí do Império Romano, que estava descontente com as suas pregações. Este é outro que não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus, então foi pregado em uma cruz que tinha a forma de X. Sua cruz ficou inclusive famosa no mundo inteiro, conhecida como a Cruz de Santo André, famosa ao menos para boa parte dos católicos. Essa cruz está presente inclusive em bandeira de países. Se eu estiver certo, bandeira da Escócia e Reino Unido, que são países aí muito cristãos. O terceiro santo que nós vamos falar, o terceiro discípulo, porque santo é só para quem é católico. O terceiro discípulo de Jesus é o discípulo Bartolomeu, chamado por alguns de Natanael e pelos católicos de São Bartolomeu. Este era muito amigo de Filipe, o discípulo Filipe. É engraçado que ele não gostava das pessoas de Nazaré, que por sinal é terra de Jesus, porém o discípulo Filipe convenceu que ele fosse ao encontro de Jesus, e ao ver Cristo, de imediato ele aceitou que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Existe aí mais de uma teoria para sua morte. Sabe-se que a morte foi na Armênia, onde ele converteu o rei local ao ministério de Jesus. Só que o irmão desse rei não ficou muito feliz com esse feito e resolveu que ia dar cabo da vida de Bartolomeu. Na primeira versão, ou na primeira teoria, ele morreu esfolado e depois crucificado. Já a segunda versão dá conta que ele foi decapitado por este irmão do rei. Lembrando que esfolado, pessoal, é quando tira a pele da pessoa, tira todo, digamos grosseiramente, tira o couro da pessoa. O quarto que nós vamos falar, o quarto discípulo, é Filipe, ou para os católicos, São Filipe. Para este há duas versões também, A tradição católica diz que ele morreu de causas naturais na região onde hoje se localiza a Turquia. Contudo, um livro apócrifo dá conta que Filipe morreu crucificado. O quinto é o discípulo Tiago, ou Santiago Maior, que é o filho de Zebedeu. Bem, como eram dois Tiagos, vamos falar primeiro sobre o filho de Zebedeu, que é o Tiago Maior. Esse era irmão de João, outro discípulo de Jesus. A morte deste é falada na própria Escritura. Tiago foi morto por Herodes, então rei da Judéia. Os restos mortais desse discípulo estão em Santiago de Compostela, e seguindo as tradições católicas, existem até peregrinações para o local por conta dessa lenda, ou deste fato, não sei, e que ali estão os ossos de São Tiago, ou Santiago de Compostela. E o sexto discípulo que nós vamos falar, pessoal, é o discípulo João, o apóstolo João, ou São João, que é irmão de Tiago, de quem nós acabamos de falar. Este é mais conhecido como João, o Evangelista, o homem aí que escreveu o quarto evangelho da Bíblia. Então, toda a família
diz haver os filhos favoritos ou os filhos preferidos, pois na família dos discípulos de Jesus, João era o queridinho. Inclusive, este foi quem cuidou da mãe de Jesus após a partida do Cristo. Boa parte dos cristãos acreditam que ele morreu de causas naturais, aí próximo dos 100 anos de idade, mas outros acreditam que ele não chegou a morrer e que na verdade ascendeu aos céus, da mesma forma que o profeta Elias. Aí já ninguém pode falar de fato, pessoal, aí são crenças, né? Mas enfim, é dado isso, né, que ele ou morreu perto dos 100 anos ou que ascendeu aos céus da mesma forma que o profeta Elias, sem morrer. O sétimo que nós vamos falar, pessoal, é o discípulo Tomé. A Tomé é atribuída uma das passagens mais famosas da Bíblia. Isso ocorreu quando Jesus ressuscitou, pois Tomé duvidou que ali fosse Jesus. Mas após tocar nas feridas de Jesus, então Tomé acreditou que ele fosse o Messias que tinha ressuscitado. Todas as fontes dão conta que São Tomé foi morto enquanto fazia seu ministério na Índia. Ele foi martirizado e morto pelo rei de Milampura, na cidade indiana de Madras, onde fica o Monte São Tomé e também a Catedral São Tomé, supostamente o local de seu sepultamento. O oitavo discípulo que nós vamos falar da sua morte é o discípulo Mateus, outro muito conhecido, o São Mateus, cobrador de impostos. Há diferentes teorias para a morte de Mateus. Fontes cristãs dizem que Mateus se tornou um missionário que foi preso na Etiópia. Foi lá que ele foi apedrejado e depois decapitado. Não se sabe muito além disso, já que Mateus estava em um lugar tão remoto da África e foi para onde poucos historiadores ou cristãos se aventuraram a ir para pesquisas. A National Geographic, você já deve ter ouvido falar, que é uma revista muito famosa, fornece uma versão aí ligeiramente diferente, dizendo que, segundo a lenda, Mateus foi apunhalado pelas costas por um espadachim na Etiópia, enviado pelo rei Hertacos, depois de criticar a moral do rei. Já a Igreja Católica diz que ele morreu queimado, apedrejado e decapitado. A verdade, será que um dia a gente vai descobrir? Então existem essas três versões aí para Mateus ou São Mateus. O nono discípulo que nós vamos falar é Judas Iscariotes, né? Esse é bem conhecido. Este com certeza é dos mais famosos. Famoso aí por ter traído, famoso na verdade por ter traído Jesus, né? Ele entregou às autoridades da época o local onde Jesus Cristo estava e fez isso por algumas moedas. Ele conduziu os soldados até o local e beijou Jesus como um sinal de que ele era o mestre. Após a morte de Cristo, o discípulo Judas ele se sentiu arrependido e devolveu suas moedas, as moedas do suborno, para os soldados. E então depois ele se enforcou, depois ele se suicidou. Isso é o que conta a própria Bíblia. O décimo discípulo é o apóstolo São Tiago, o filho de Alfeu, ou São Tiago Menor. Você lembra que mais atrás nós falamos do São Tiago Maior? Esse é o São Tiago Menor. Há quem diga que ele foi o primeiro bispo e foi colocado na igreja de Jerusalém, um dos principais apoiadores de Pedro, conhecido por ser um homem bom, piedoso e também, curiosamente, por nunca tomar banho e nem fazer suas barbas. Das teorias sobre sua morte, a que tem mais força é que ele foi jogado de um templo e após cair, ele foi apedrejado e foi espancado até a morte. O 11º discípulo é o Judas Tadeu. Esse não é o Iscariotes, tá? É o São Tadeu. A tradição armênia diz que Judas Tadeu, ou São Tadeu, foi martirizado aproximadamente em 65 depois de Cristo, quando pregava com outro apóstolo com quem ele costumava andar. Já a Igreja Ortodoxa na América diz que Judas estava na Armênia quando foi crucificado e alvejado com flechas cerca de 45 anos após a morte de Jesus Cristo. E o 12º discípulo é o discípulo Simão, o Zelote. Na verdade, a Bíblia, no Novo Testamento, não fala sobre este homem, porém, os apócrifos trazem relatos. Eles dizem que quando ele estava na Pérsia com o objetivo de evangelizar, ele teve uma morte trágica, foi cortado ao meio por uma serra. Então, pessoal, este foi o relato, a morte dos 12 discípulos de Jesus. Muito obrigado por assistir o canal O Segredo na Bíblia, por assistir esse vídeo até aqui. E antes disso aí, se você não fez o que eu te pedi lá no início, faz agora.
É uma forma simples e que não te custa nada para você ajudar o canal. Deixa um like no vídeo. Se você já deu like, não dê de novo, senão você vai retirar. Deixa um like no vídeo, se inscreve, ativa o sino. E se você quiser também contribuir de outra forma, acesse os links na descrição deste vídeo. Forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo do canal O Segredo na Bíblia.